A gente traz agora em primeira mão dados do Índice de Confiança Social, um levantamento feito anualmente pelo Instituto Ipsos e PEC, que mostra como a sociedade brasileira percebe as mais variadas instituições, quais são as figuras que as pessoas mais ou menos confiam. E há, de uma forma geral, o índice está numa fase mediana, de 0 a 100, essa é a metodologia adotada pelo Ipsos e PEC. No geral, o Brasil registra 55 pontos nessa escala de 0 a 100, como se fosse 5,5, digamos assim. E aí também é perceptível que há maior confiança em pessoas, ou seja, em núcleos como a família ou os amigos, do que nas instituições. Mas a gente vai trazer aqui um resumo de quais são as instituições que gozam de maior confiança e aquelas que têm menos confiança. Para começar, aquelas que estão no topo da lista, trouxemos os 5 que mais pontuaram. E olha só como é curioso, os bombeiros estão na liderança e não é só que eles estão na liderança neste ano, na edição de 2026. Estão nessa posição há 17 edições. As pessoas admiram demais o trabalho dos bombeiros, o que é natural, né? Pelo trabalho de ajudar as pessoas, de socorrer as pessoas em momentos de gravidade. E em relação ao ano passado, ao último levantamento, houve 1 ponto de avanço. As escolas públicas estão na segunda posição, 2 pontos de avanço em relação ao ano passado. E aí também a gente percebe que instituições ligadas à segurança, proteção, não só proteção no caso de salvamentos, como os bombeiros, mas também de proteção de modo geral, na questão de segurança, também aparecem. E olha quem está na terceira posição, Polícia Federal. Vale destacar que também teve uma atuação que ganhou bastante espaço nos últimos tempos em relação a investigações rumorosas, como as fraudes no INSS e o caso Master. As igrejas estão na 4ª posição, com 64 pontos, mas olha só, caíram 3 pontos em relação ao ano passado. E as Forças Armadas vêm logo atrás, 1 ponto a menos em relação ao ano passado e em relação às igrejas. Lembrando que houve um momento que teve uma queda de imagem das Forças Armadas, mas depois uma leve recuperação. Está aqui o top 5, as 5 instituições mais bem avaliadas no quesito confiança social pela pesquisa Ipsos e PEC. Agora a gente vai para outra ponta e eu não preciso fazer suspense nenhum, você já pode imaginar, e está aqui quem são as rabeiras ali, quem que está com menor índice de confiança. Começando de baixo para cima, né, no sentido de quem está pior. Partidos políticos estão com 30 pontos, menos 2 em relação ao que tinham no ano passado. O Congresso Nacional, quase semelhante ali, 34 pontos, perderam 3 pontos em relação ao ano passado. O presidente da República e sindicatos empatam com 42 pontos, subiram 1 ponto em relação ao ano passado. E, por fim, o governo federal com 46 pontos. Para a gente repercutir esses dados e ter um panorama geral, vamos conversar agora com Márcia Cavallari, diretora do Instituto Ipsos e PEC, fazendo a gentileza de se conectar conosco. Márcia, boa tarde, sempre um prazer recebê-la aqui no nosso 360, poder conversar contigo. E eu me colocando, eu autocolocando em fria, né, Débora? Eu explicar o trabalho de uma das pessoas que mais entendem de opinião pública aqui no Brasil, que é a Márcia Cavallari. Mas, Márcia, queria começar contigo de um aspecto que chama bastante atenção. Não é de hoje que as instituições políticas estão aí, né, na parte de baixo do ranking que vocês fazem. E como que você encara o desafio de tentar mostrar que o Brasil não é um país totalmente desconfiado? As pessoas têm portos de segurança, de confiança, digamos assim. A questão é como fazer isso para essas instituições públicas que deveriam, no mundo ideal, gozar de maior confiança, porque são as responsáveis por construção de soluções em políticas públicas. Boa tarde, Yuri. Boa tarde aos ouvintes. Então, essa pesquisa a gente monitora, né, desde 2009, esse indicador de confiança social, que ele é composto tanto pela parte dos grupos sociais, como você mencionou, família, amigos, os brasileiros em geral, e a parte das instituições. Nós já estivemos, ao longo da série histórica toda, nós já estivemos em momentos piores, né? Então, esse momento de agora não é um dos piores, inclusive os partidos e o Congresso chegaram a ter 12, 13 pontos na escala de 0 a 100 ao longo do tempo,
e agora continuam, estão ali ainda no final da lista, do ranking, com 30 e 34 pontos. Então, também houve uma recuperação, apesar de serem os mais baixos, uma recuperação também nessas instituições mais políticas. O que é importante, né, a gente falar sobre esse índice? Como ele é um índice na escala de 0 a 100, a gente está ali no 55, na média, tanto dos grupos sociais quanto das instituições. Nós tivemos em momentos piores, quando nós tivemos algum evento político forte, né? Então, por exemplo, esse índice de 55 chegou a 49 em 2015, logo após o impeachment da presidente Dilma, e em 2018 também foi o pior índice que a gente teve da série histórica toda, de 48 pontos. Então, a gente está ali num momento intermediário. O que é importante dizer? Que as instituições políticas, as instituições democráticas, elas têm que estar fortes, elas têm que ser fortes para garantir a democracia e a satisfação com a democracia, não só o apoio à democracia, mas também a satisfação com a democracia. Então, há que fazer um trabalho de fortalecer essas instituições. Márcia, um prazer ter você aqui no nosso jornal. Muito boa tarde. Eu gostaria que você fizesse uma avaliação, uma comparação, né, e traduzir para a gente o que significa a avaliação sobre o Congresso Nacional e o governo federal. Por que elas não estão tão longe, mas a diferença entre uma instituição e outra na percepção dos entrevistados? A parte de presidência da República é maior, porque acho que tem um conhecimento maior, né? E se você olhar o índice de presidente ou governo federal, eles são muito próximos das outras pesquisas que fazemos e divulgamos de avaliação do governo, né? Ou confiança, né? A última pesquisa que nós divulgamos, por exemplo, de confiança no presidente Lula, ele tinha 41% de pessoas dizendo que confiavam nele na pesquisa de junho, né? Aqui, como instituição, Presidência da República, a gente está ali com 42%. Mesma coisa no governo federal. Quando a gente avalia o governo como um todo, o patamar é mais próximo também. Outra pergunta, né? Outra formulação, mas ficam ali os índices mais próximos. E a diferença entre Congresso, por exemplo, e governo, eu acho que vem do conhecimento, da familiaridade que a opinião pública tem com cada uma dessas instituições, né? Familiaridade e avaliação mesmo do trabalho, né? Então, no caso, agora, nessa última pesquisa, o Congresso tem uma avaliação pior, né, do que o governo. Ô, Márcia, deixa eu aproveitar a sua presença aqui, né? Enfim, o IPEC, para quem não conhece o IPEC, tem toda uma tradição quando ainda se chamava IBOP e agora passou a estar conjuntamente, atuando de forma conjunta com o Ipsos, que é um grande instituto com sede na França, né? Fundado na França. E isso nos permite ter um olhar global de como se insere o Brasil nesse quesito de confiança social quando vocês têm uma base ali planetária de referência, Márcia. Como é que você coloca o Brasil no contexto do mundo atual, com os mesmos desafios em relação a funcionamento da democracia, desconfiança em relação às instituições públicas e a essa maior confiança nos grupos pessoais, digamos assim? Então, nós mensalmente fazemos uma pesquisa em 30 países, né? A Ipsos está presente em 90 países, mas mensalmente nós realizamos uma pesquisa em 30 países. E quando nós analisamos vários indicadores, né, de confiança, de avaliação de presidente, de percepção se o país está indo no rumo certo ou no rumo errado, o Brasil fica numa posição confortável nesses 30 países, né? Tem países que estão muito pior do que o Brasil e países que estão muito melhor do que o Brasil. O Brasil fica no mediano ali, no ranking dos 30 países. E muitos dos desafios que nós temos aqui também outros países têm, e outros países ainda em situação pior, porque estão com menos confiança, né, nas instituições, mais enfraquecidos economicamente. Então, o Brasil está ali numa situação mais mediana.
Nós conversamos com Márcia Cavallari, diretora do Instituto Ipsos-IPEC, instituto que divulgou hoje o Índice de Confiança Social 2026 aqui para o Brasil. Márcia, muito obrigado, sempre um prazer. Até a próxima. Obrigada, Yuri. Obrigada, Débora.